Seja bem-vindo ao Fator Psi, canal dedicado a livros de psicologia. Deixe seu like, inscreva-se no canal e clique no sininho para ser avisado sobre novos audiobooks. A Mente Vencendo o Humor, capítulo 7. Pensamentos automáticos. Marisa estava trabalhando em uma mesa quando seu supervisor veio cumprimentá-la. Enquanto conversavam, ele disse: "A propósito, quero cumprimentá-la pelo belo relatório que escreveu ontem." Assim que o supervisor disse isso, Marisa ficou nervosa e assustada. Não conseguiu se livrar desse humor pelo resto da manhã. Vitor estava colocando os pratos sobre o balcão após o jantar quando sua esposa disse: "Levei o carro para trocar o óleo hoje." Com irritação, Vitor respondeu: "Eu disse que ia levar o carro para trocar o óleo no sábado." Sua esposa disse: "Bem, você vem dizendo que vai cuidar disso há 2 semanas, então resolvi fazer eu mesma." "Ótimo!" gritou Vitor, jogando longe um pano de prato. "Por que você não arruma outro marido?" Agarrou o casaco e saiu de casa batendo a porta. Ao prestar atenção em seus estados de humor, você perceberá momentos em que, assim como Marisa, experimenta um estado de humor que não parece se adequar à situação. A maioria das pessoas não sente ansiedade depois de receber um elogio. Outras vezes, você terá uma reação rápida e forte como a de Vitor. Uma pessoa que observa a cena de fora pode achar que ele estava apresentando uma reação exagerada nessa situação. Mesmo assim, tal reação pode ter parecido correta para ele. Como podemos dar um sentido aos nossos estados de humor? Quando conseguimos identificar os pensamentos que estamos tendo, nossos estados de humor, em geral, fazem perfeito sentido. Considere os pensamentos como pistas para compreender os estados de humor. Para Marisa, temos o seguinte quebra-cabeça. Primeira coluna, situação. Meu supervisor me elogia. Segunda coluna, pista, pensamentos. Pontos de interrogação. Terceira coluna, humor. Nervosa, 80%. Assustada, 90%. Como isso pode fazer sentido? Marisa ficou confusa com sua reação até conversar com o terapeuta. Terapeuta: o que era assustador nessa situação? Marisa: não sei. Saber que meu supervisor notou meu trabalho, acho. Terapeuta: o que há de assustador nisso? Marisa: bem, nem sempre faço um bom trabalho. Terapeuta: então, o que poderia acontecer? Marisa: algum dia o supervisor vai notar um erro. Terapeuta: e então, o que poderia acontecer? Marisa: ele vai ficar furioso comigo. Terapeuta: qual a pior coisa que poderia acontecer então? Marisa: nunca pensei sobre isso, mas acho que poderia ser demitida. Terapeuta: esse é um pensamento assustador. E então, o que poderia acontecer? Marisa: com uma má recomendação eu teria dificuldade para conseguir outro emprego. Terapeuta: então isso ajuda a explicar por que se sentiu assustada. Você pode resumir o que imaginou nessa situação? Marisa: talvez o elogio tenha feito eu me dar conta de que meu supervisor está notando meu trabalho. Sei que cometo erros, então me preocupei sobre o que poderia acontecer se ele notasse um desses erros. Acho que eu me apressei em concluir que seria demitida e não conseguiria arranjar outro emprego. Isso parece um pouco absurdo agora. Observe como os pensamentos descobertos por Marisa e o terapeuta fornecem as pistas necessárias para a compreensão de sua reação emocional. Primeira coluna, situação. Meu supervisor me elogia. Segunda coluna, pista, pensamentos. Meu supervisor está notando meu trabalho. Quando meu supervisor encontrar um erro, serei demitida e não conseguirei arranjar outro emprego. Humor, nervosa, 80%. Assustada, 90%. A maioria das pessoas se sentiria nervosa e assustada ao pensar que seria demitida e não conseguiria arranjar outro emprego. Agora os estados de humor de Marisa fazem sentido. Como você pode observar, um passo importante para a compreensão de nossos estados de humor é aprender a identificar os pensamentos que os acompanham.
Veja se você consegue adivinhar quais pensamentos automáticos Vitor teve quando ficou tão irritado por sua esposa ter trocado o óleo do carro. Primeira coluna, situação. Júlia trocou o óleo do carro. Júlia diz: você vem dizendo que vai cuidar disso há 2 semanas, então resolvi fazer eu mesma. Pistas, pensamentos. Humor, irritado 95%. Na coluna Pistas, Pensamentos, escreva todos os pensamentos que você acha que explicariam a forte reação de raiva de Vitor. Depois que saiu de casa, Vitor se deu conta de que não estava irritado com o fato de sua esposa ter trocado o óleo do carro. Na verdade, sua semana havia sido muito agitada, e foi de grande ajuda ela ter tomado conta dessa tarefa. Sua raiva estava relacionada aos pensamentos que ele teve em relação a ela ter trocado o óleo. Ele pensou: ela está zangada comigo por eu não ter feito isso. Ela não valoriza o quanto estou me esforçando para fazer tudo. É exigente demais comigo. Acha que não sou bom o bastante. Não importa o quanto me esforce, ela nunca está feliz comigo. Esses pensamentos ajudam a compreender as relações de Vitor. Pensamentos como esses são denominados pensamentos automáticos, porque simplesmente surgem de modo automático na mente ao longo do dia. Não planejamos nem temos a intenção de pensar de certa maneira. Na verdade, com frequência, nem mesmo estamos conscientes de nossos pensamentos automáticos. Um dos propósitos da TCC é trazer à consciência os pensamentos automáticos. Dar-se conta é o primeiro passo em direção à mudança e a uma melhor resolução dos problemas. Depois que Vitor tomou consciência de seus pensamentos, inúmeras possibilidades de mudança tornaram-se disponíveis para ele. Se decidisse que seus pensamentos eram distorcidos ou que não serviriam para ele, Vitor poderia trabalhar para mudar o entendimento da situação. Entretanto, se concluísse que seus pensamentos eram justificáveis, poderia falar diretamente com a esposa, discutir seus sentimentos e pedir a ela para dar mais valor a seus esforços. Como tomamos consciência de nossos pensamentos automáticos? Como estamos constantemente pensando e imaginando, temos pensamentos automáticos o tempo todo. Devaneamos sobre os nossos amigos ou o fim de semana, ou nos preocupamos com as tarefas que temos para fazer. Todos são pensamentos automáticos. Quando queremos nos sentir melhor, os pensamentos automáticos mais importantes são aqueles que nos ajudam a compreender nossos estados de humor intensos. Esses pensamentos podem ser palavras: vou ser demitido. Imagens ou figuras imaginárias, por exemplo, a lembrança de apanhar na mão com uma régua da professora da 7ª série ao cometer um erro, que passou pela mente de Marisa. Dicas úteis. Para identificar pensamentos automáticos, observe o que passa por sua mente quando você tem um sentimento intenso ou uma reação forte a alguma coisa. Para praticar a identificação dos pensamentos automáticos, escreva o que passa em sua mente quando você se imagina nas situações a seguir. 1. Situação. Você está em um shopping center e vai comprar para si mesmo um presente muito especial. Você o viu semanas atrás e vem economizando dinheiro para comprá-lo. Quando chega à loja, o vendedor diz que eles não têm mais aquele produto. Pensamentos automáticos. 2. Situação. Você preparou um prato para uma festa da vizinhança. Está nervoso porque experimentou uma receita nova. Após 10 minutos, várias pessoas vêm dizer a você que acharam deliciosa a comida que fez. Pensamentos automáticos. Pessoas diferentes têm pensamentos automáticos distintos nessas situações. Para a situação da comida no exemplo 2, algumas pessoas pensam: ah, que bom, a comida que fiz deu certo, e sentem alívio ou orgulho. Outras pessoas pensam: essas pessoas só estão tentando não me deixar chateado. O gosto provavelmente está horrível, e se sentem envergonhadas ou embaraçadas. Em qualquer situação, existem muitas formas de interpretar o que os acontecimentos significam. Sua interpretação dos acontecimentos afeta seu estado de humor. Geralmente temos vários pensamentos automáticos durante situações que ocorrem em nossas vidas. As perguntas contidas no quadro Dicas Úteis poderão ajudá-los a identificar seus pensamentos automáticos.
Nem todas as perguntas irão ajudá-lo em todas as situações, mas ao fazê-las a si mesmo, você conseguirá captar a maior parte de seus pensamentos automáticos. Depois de cada questão, existe uma dica que sugere quais as melhores perguntas a serem feitas para identificar os pensamentos automáticos ligados aos diferentes estados de humor. Dicas úteis. Perguntas que ajudam a identificar pensamentos automáticos. O que estava passando em minha mente instantes antes de eu começar a me sentir assim? Geral. Que imagens ou lembranças tenho nesta situação? Geral. O que isso significa sobre mim, minha vida, meu futuro? Depressão. O que temo que possa acontecer? Ansiedade. Qual a pior coisa que poderia acontecer? Ansiedade. O que isso significa em termos de como as outras pessoas sentem, pensam a meu respeito? Raiva, vergonha. O que isso significa em relação às outras pessoas ou às pessoas em geral? Raiva. Quebrei as regras, magoei outras pessoas ou não fiz algo que deveria ter feito? O que penso a meu respeito por ter feito isso ou pelo que acredito ter feito? Culpa, vergonha. A Mente Vencendo o Humor, segunda edição, 2016. Dennis Greenberger e Christine A. Padesky. Os compradores deste livro podem fazer cópias deste quadro para uso pessoal ou em pacientes individuais. Para identificar pensamentos automáticos, faça essas perguntas a si mesmo, até que consiga reconhecer os pensamentos que ajudam a compreender suas reações emocionais. Talvez você precise fazer a si mesmo algumas dessas perguntas 2 ou 3 vezes para descobrir todos os pensamentos automáticos. Para procurar imagens ou lembranças, deixe apenas sua mente vagar e veja se alguma imagem vem à mente quando você pensa na situação durante a qual teve aquele sentimento intenso. Você não precisa responder a todas essas perguntas. Algumas vezes as respostas a apenas 1 ou 2 dessas perguntas são suficientes para identificar os pensamentos que estão passando em sua mente quando está experimentando humor intenso. Faça algumas perguntas do quadro, ou quantas sejam necessárias, para identificar os pensamentos associados ao seu sofrimento. Comece pelas perguntas gerais. Geralmente começamos pelas 2 primeiras perguntas contidas nas dicas úteis, aquelas rotuladas como gerais. Essas são perguntas que você pode fazer a si mesmo com qualquer experiência de humor. No começo pode não saber o que passou em sua mente instantes antes de começar a se sentir daquele modo. Com a observação e prática, muitas pessoas se tornam especialistas na identificação de seus principais pensamentos automáticos simplesmente fazendo a primeira pergunta do quadro. Você pode estar se questionando por que a segunda pergunta se refere a imagens e lembranças. O que acontece é que a maioria de nós tem imagens ao experimentar estados de humor intensos. Essas imagens podem ser visuais, ou uma música, ou palavras que passam por nossa mente, ou então uma sensação física. Algumas vezes essas imagens são completamente imaginárias. Por exemplo, você vê a si mesmo deitado no chão com pessoas à sua volta olhando para você. E por vezes elas são repetições de recordações de experiências pelas quais já passamos. Por exemplo, lembrar-se do dia em que colegas da escola riram de você. Quando você tem essas imagens ou lembranças, elas tendem a evocar estados de humor muito intensos, mais fortes do que aqueles que você experimenta em pensamentos com palavras. Portanto, é muito importante observá-las e escrevê-las, ou desenhá-las, em um registro de pensamentos junto a outros pensamentos. Em seguida, faça perguntas específicas relativas aos estados de humor. Depois de responder às perguntas gerais, é bastante útil você fazer a si mesmo as perguntas específicas relativas aos estados de humor incluídas nas dicas úteis. As perguntas relativas a estados de humor específicos são rotuladas como ansiedade, depressão, raiva, culpa ou vergonha. Você provavelmente irá identificar os pensamentos automáticos associados a cada um de seus estados de humor ao fazer essas perguntas específicas. Você pode responder a quaisquer dessas perguntas que pareçam úteis, mas as perguntas específicas relativas aos estados de humor são redigidas para ajudá-lo a identificar os tipos de pensamentos que tendem a acompanhar estados de humor específicos. Depressão.
Por exemplo, quando nos sentimos tristes ou deprimidos, temos a tendência a ser autocríticos e a ter pensamentos negativos a respeito de nossas vidas e do futuro, conforme descrito no capítulo 13. Portanto, se você estiver experimentando depressão ou estados de humor similares, como tristeza, desânimo ou decepção, pergunte a si mesmo: o que isso significa em relação à minha vida? O que isso significa em relação ao meu futuro? Essas perguntas auxiliam a identificar pensamentos automáticos negativos relacionados aos estados de humor. Ansiedade. O capítulo 14 descreve como, quando estamos ansiosos, temos a tendência a imaginar uma série de acontecimentos e resultados no pior dos cenários. Superestimamos o perigo e subestimamos nossa capacidade para lidar com as situações que dão errado. Algumas vezes, os pensamentos ansiosos começam com "e se?" e terminam com uma previsão de um acontecimento terrível. Nesse caso, além de anotar a pergunta "e se?", é útil anotar a resposta que você dá a ela e que o deixa mais ansioso. Por exemplo, se pensar "e se eu tiver um ataque de pânico na loja?", você poderá escrever "se eu tiver um ataque de pânico na loja, vou desmaiar. Tenho uma imagem de paramédicos chegando e me transportando. Todos vão ficar olhando e vou ficar muito constrangido." Portanto, ao se sentir ansioso, assustado, nervoso ou com estados de humor semelhantes, será útil perguntar: o que temo que aconteça? Qual a pior coisa que poderia acontecer? Quando estiver fazendo essas perguntas, também seria útil pensar no que você imagina que seriam suas piores respostas à situação. Por exemplo, uma imagem em que perde o controle e sai correndo da sala gritando. Raiva. Quando nos sentimos bravos, ressentidos ou irritados, nossos pensamentos geralmente estão focados em outras pessoas e em como elas nos prejudicaram ou magoaram. Podemos pensar, rigidamente ou de forma errada, que os outros estão sendo desleais, injustos, desrespeitosos ou que estão nos maltratando de alguma forma. É por isso que as dicas úteis, na página 55, recomendam que você pergunte a si mesmo: o que isso significa em termos de como as outras pessoas se sentem, pensam ao meu respeito? E o que isso significa em relação às outras pessoas ou a pessoas em geral? O capítulo 15 ensina mais a respeito dos pensamentos que comumente acompanham a raiva. Culpa ou vergonha. Culpa ou vergonha geralmente estão associadas a pensamentos relacionados a ter feito algo errado. O capítulo 15 explica esses estados de humor em mais detalhes. Uma variedade de pensamentos ou comportamentos pode estar associada a sentir-se culpado ou envergonhado. Por exemplo, você pode ter decepcionado alguém ou acreditar que decepcionou alguém. Pode ter quebrado uma regra ou obrigação moral que é importante para você, ou pode ter apresentado pensamentos que violam o que valoriza. Logo, se seu estado de humor for culpa ou vergonha, a seção das dicas úteis na página 55 recomenda que pergunte a si mesmo: quebrei as regras, magoei outras pessoas ou não fiz algo que deveria ter feito? O que penso a meu respeito por ter feito isso ou pelo que acredito ter feito? Em relação à vergonha, também é útil perguntar: o que isso significa em termos de como as outras pessoas se sentem, pensam a meu respeito? Ou o que elas pensariam se soubessem isso a meu respeito? Resumo de como identificar pensamentos automáticos. Quando você está procurando os pensamentos associados a um estado de humor particular, faça a si mesmo as duas perguntas gerais da seção Dicas Úteis na página 55. E as 2 ou 3 perguntas específicas para o estado de humor que está tentando compreender. No entanto, às vezes também é de grande valia fazer perguntas relacionadas a outros estados de humor. Por exemplo, Anita, que apresentava ansiedade social, respondeu à pergunta: qual a pior coisa que poderia acontecer? Com: não vou saber o que dizer e vou parecer tola. Entretanto, ao fazer a pergunta relacionada à depressão, o que isto significa sobre mim? Ela descobriu o pensamento: ninguém jamais vai me amar. Assim como Anita, você pode usar como guia os rótulos dos estados de humor no final das perguntas,
mas responder a algumas das perguntas associadas a outros estados de humor pode ajudá-lo a identificar pensamentos automáticos adicionais importantes. Exercício: associando pensamentos e estados de humor. A folha de exercício 7.1 ajuda você a fazer a conexão entre pensamentos e estados de humor específicos, conforme descrito nas páginas anteriores. Dos 5 estados de humor descritos, depressão, ansiedade, raiva, culpa, vergonha, escreva na linha correspondente que estado de humor mais provavelmente acompanha cada pensamento. As 2 primeiras já foram preenchidas como exemplo. Folha de exercício 7.1. Associando pensamentos e estados de humor. 1. Sou burro e nunca vou entender isso. Depressão. 2. Vou perder meu emprego porque me atraso muito. Ansiedade. 3. Ela está sendo muito injusta. 4. Eu não deveria ter sido tão ofensivo. 5. Se as pessoas soubessem disso a meu respeito, não gostariam de mim. 6. Quando eu fizer minha apresentação, as pessoas vão rir de mim. 7. Não me parece correto pensar nisso. 8. Ele está me enganando e me insultando. 9. Não adianta continuar tentando. 10. Se algo der errado, não vou conseguir dar conta. A Mente Vencendo o Humor, segunda edição 2016. Dennis Greenberger e Christine A. Padesky. Os compradores deste livro podem fazer cópias ou download de cópias adicionais desta folha de exercícios. Ver quadro no final do sumário. A seguir, apresentamos as respostas à folha de exercício 7.1. Revise os parágrafos relevantes deste capítulo ou os capítulos 13, 14 e 15 para compreender por que esses pensamentos específicos podem ser associados aos humores listados. 1. Sou tão burro que nunca vou entender isso. Depressão. 2. Vou perder meu emprego porque me atraso muito. Ansiedade. 3. Ela está sendo muito injusta. Raiva. 4. Eu não deveria ter sido tão ofensivo. Culpa. 5. Se as pessoas soubessem disso ao meu respeito, não gostariam de mim. Vergonha. 6. Quando eu fizer minha apresentação, as pessoas vão rir de mim. Ansiedade. 7. Não me parece correto pensar nisso. Culpa. 8. Ele está me enganando e me insultando. Raiva. 9. Não adianta continuar tentando. Depressão. 10. Se algo der errado, não vou conseguir dar conta. Ansiedade. Agora que você já sabe como os pensamentos e os estados de humor estão conectados, o exercício a seguir oferece a oportunidade de ver como isso funciona em sua vida. Exercício: separando situações, estados de humor e pensamentos. Pense em uma situação hoje ou ontem em que você teve um estado de humor particularmente forte, como depressão, raiva, ansiedade, culpa ou vergonha. Se há um estado de humor particular em que você está trabalhando enquanto usa este livro, escolha uma situação em que sentiu aquele estado de humor. Escreva sobre essa experiência na folha de exercícios 7.2, narrando a situação, seus estados de humor e seus pensamentos com o maior número de detalhes que conseguir lembrar. Este exercício é concebido para ajudá-lo a definir, separar e compreender as diferentes partes de sua experiência. Um passo importante para aprender a manejar seus estados de humor. Folha de exercícios 7.2. Coluna 1. Situação. Com quem você estava? O que você estava fazendo? Quando aconteceu? Onde você estava? Coluna 2. Estados de humor. Descreva cada estado de humor em uma palavra. Avalie a intensidade do estado de humor
0 a 100%. Coluna 3. Pensamentos automáticos. Imagens. Responda as duas primeiras perguntas gerais e depois a algumas ou a todas as perguntas específicas para um dos estados de humor que você identificou. O que estava passando por minha mente instantes antes de eu começar a me sentir assim, geral? Que imagens ou lembranças tenho nesta situação, geral? O que isso significa sobre mim, minha vida, meu futuro, depressão? O que temo que possa acontecer, ansiedade? Qual a pior coisa que poderia acontecer? Ansiedade. O que isso significa em termos de como as outras pessoas sentem, pensam a meu respeito? Raiva, vergonha. O que isso significa em relação às outras pessoas ou a pessoas em geral? Raiva. Quebrei as regras, magoei outras pessoas ou não fiz algo que deveria ter feito? O que penso a meu respeito por ter feito isso ou pelo que acredito ter feito? Culpa, vergonha. A Mente Vencendo o Humor, segunda edição, 2016. Dennis Greenberger e Christine A. Padesky. Os compradores deste livro podem fazer cópias e ou download de cópias adicionais desta folha de exercícios. Ver quadro no final do sumário. Você acha que experimentou mais de um estado de humor na situação sobre a qual escreveu? Com frequência vivenciamos vários estados de humor em uma mesma situação. Como às vezes existem diferentes pensamentos associados a cada estado de humor, é importante circular ou marcar o estado de humor na coluna 2, que é mais angustiante para você. Então faça a si mesmo as perguntas relevantes para identificar pensamentos associados àquele humor. Aprender a identificar pensamentos automáticos é muito providencial. E identificá-los ajuda a compreender por que você se sente assim em diferentes situações. Quanto mais prestar atenção em seus pensamentos, mais fácil será identificar os vários pensamentos associados a um estado de humor. As 3 primeiras colunas do registro de pensamentos destacam uma situação emocional em sua vida, colocando-a sob a lente de um microscópio psicológico. Você está aprendendo a tirar uma fatia de sua experiência pessoal e a examiná-la mais detalhadamente. Esse olhar atento, direcionado para o que está acontecendo na situação e dentro de você mesmo, é necessário antes que avance para a segunda metade do registro de pensamentos e auxilia a compreender quais mudanças podem ajudá-lo a se sentir melhor. A folha de exercício 7.3, na página seguinte, foi concebida para que você adquira mais prática na identificação de seus pensamentos automáticos. Esses pensamentos serão o ponto de partida para a mudança durante os próximos capítulos deste livro. Portanto, é importante que você se torne hábil em sua identificação. Antes de continuar com a leitura, complete a folha de exercício 7.3 para outra situação na qual teve um ou mais estados de humor que o preocupam. Exercício: identificando pensamentos automáticos. Lembre-se de que se você listar mais de um estado de humor na coluna 2, circule ou marque o estado de humor que você quer examinar. Use as perguntas na parte inferior da coluna para identificar os pensamentos associados ao estado de humor que você circulou ou marcou. Lembre-se de que você não precisa responder a todas as questões na coluna 3. Faça a si mesmo as 2 primeiras perguntas e depois algumas ou todas as perguntas específicas para os estados de humor que você circulou ou marcou na coluna 2. Folha de exercícios 7.3. Identificando pensamentos automáticos. Coluna 1. Situação. Com quem você estava? O que você estava fazendo? Quando aconteceu? Onde você estava? Coluna 2. Estados de humor. Descreva cada estado de humor em uma palavra. Avalie a intensidade do estado de humor, 0 a 100%. Coluna 3. Pensamentos automáticos, imagens. O que estava passando por minha mente instantes antes de eu começar a me sentir assim, geral? Que imagens ou lembranças tenho nesta situação, geral? O que isso significa sobre mim, minha vida, meu futuro? Depressão. O que temo que possa acontecer? Ansiedade. Qual a pior coisa que poderia acontecer? Ansiedade.
O que isso significa em termos de como as outras pessoas sentem, pensam a meu respeito? Raiva, vergonha. O que isso significa em relação às outras pessoas ou a pessoas em geral? Raiva. Quebrei as regras, magoei outras pessoas ou não fiz algo que deveria ter feito? O que penso a meu respeito por ter feito isso ou pelo que acredito ter feito? Culpa, vergonha. A Mente Vencendo o Humor, segunda edição 2016. Dennis Grimberger e Christine A. Padesky. Os compradores deste livro podem fazer cópias e ou download de cópias adicionais desta folha de exercícios. Ver quadro no final do sumário. Pensamentos quentes. Imagine-se entrando em uma sala, apertando o interruptor de luz e a luz não acende. Você descobre que a lâmpada está desconectada ou que o interruptor de parede está desligado. A conexão da lâmpada e a ativação do interruptor fazem a eletricidade circular e a lâmpada acender. Os fios que transportam eletricidade são denominados fios quentes. Igualmente, os pensamentos automáticos que estão mais fortemente conectados a estados de humor intensos são denominados pensamentos quentes. Eles são pensamentos que conduzem à carga emocional, portanto, também são os pensamentos mais importantes a serem identificados, examinados e algumas vezes modificados para alcançarmos bem-estar. Para aprender sobre os pensamentos automáticos quentes, vamos examinar o registro de pensamentos de Vitor, figura 7.1. Vitor queria identificar pensamentos automáticos e imagens que o ajudariam a compreender seu nervosismo, e para isso circulou esse estado de humor na coluna 2. Para ajudar a identificar seus pensamentos automáticos, Vitor fez a si mesmo as duas perguntas gerais contidas nas dicas úteis. Perguntas que ajudam a identificar pensamentos automáticos, página 55. Essas perguntas estão sublinhadas na figura 7.1. Além disso, como seu nervosismo estava mais intimamente relacionado ao estado de humor de ansiedade, ele fez a si mesmo as duas perguntas relacionadas à ansiedade, contidas nas dicas úteis que também estão sublinhadas. Coluna 1. Situação. Quem? O que? Quando? Onde? Entregando um relatório mensal para minha supervisora. Ela o lê de pé em meu escritório, terça-feira, às 16h30. Coluna 2. Estados de humor. O que você sentiu? Avalie cada estado de humor, 0 a 100%. Circule ou marque o estado de humor que você quer examinar. Nervosismo, 90%. Palavra circulada. Irritado, 60%. Coluna 3. Pensamentos automáticos, imagens. O que estava passando por minha cabeça instantes antes de eu me sentir assim? Pergunta geral. Frase sublinhada. Por que ela está lendo o relatório aqui? Resposta que me deixa nervoso. Ela está procurando problemas e vai me criticar. Que imagens ou lembranças tenho nesta situação? Pergunta geral. Frase sublinhada. A lembrança de meu pai criticando como eu aparava a grama. Sua face está vermelha e ele parece muito incomodado comigo. O que temo que possa acontecer? Pergunta específica sobre ansiedade. Frase sublinhada. Ela vai ficar insatisfeita com as minhas vendas. Aposto que os outros vendedores se saíram melhor neste mês. Qual a pior coisa que pode acontecer? Pergunta específica sobre ansiedade. Frase sublinhada. Vou ser demitido ou terei um corte de salário. Figura 7.1. Registro de pensamento parcial de Vitor. Observe que Vitor descreveu a situação e depois identificou e mediu seus estados de humor. Ele circulou nervoso porque esse era o estado de humor que queria compreender melhor. Para descobrir os pensamentos automáticos conectados ao seu nervosismo, ele fez a si mesmo algumas das perguntas listadas nas dicas úteis. Fez as duas perguntas gerais. O que estava passando pela minha cabeça instantes antes de eu começar a me sentir assim? E que imagens ou lembranças tenho nesta situação? Além de perguntas específicas relacionadas à ansiedade. O que temo que possa acontecer? E qual a pior coisa que pode acontecer? Porque nervosismo é semelhante à ansiedade.
Para descobrir quais de seus pensamentos eram os mais quentes, mais carregados emocionalmente, Vitor considerou cada pensamento isoladamente para ver o quanto aquele pensamento o faria sentir-se nervoso. Por exemplo, se pensasse somente no primeiro pensamento, por que ela está lendo o relatório aqui? Ele teria julgado seu nervosismo como 10%. No entanto, quando pensou, ela está procurando problemas e vai me criticar, sua avaliação da ansiedade aumentou. Todas as estimativas de Vitor podem ser vistas aqui. Pensamento. Por que ela está lendo o relatório aqui? Estado de humor, nervoso, 10%. Ela está procurando problemas e vai me criticar. Nervoso, 50%. A lembrança de meu pai criticando como eu aparava a grama. Sua face está vermelha e ele parece muito incomodado comigo. Nervoso, 40%. Ela vai ficar insatisfeita com as minhas vendas. Nervoso, 40%. Aposto que os outros vendedores se saíram melhor este mês. Nervoso, 80%. Vou ser demitido ou terei um corte no salário. Nervoso, 90%. Como você pode observar, o primeiro pensamento de Vitor, por que ela está lendo o relatório aqui, não o deixou muito nervoso, portanto não era um pensamento particularmente quente. Seus 3 pensamentos seguintes o deixaram mais nervoso, portanto eles eram mais quentes. Seus 2 últimos pensamentos, aposto que os outros vendedores se saíram melhor este mês e vou ser demitido ou terei um corte no salário, deixaram Vitor extremamente nervoso e, portanto, eram os pensamentos mais quentes de todos. Fazer a si mesmo uma série de perguntas assim como Vitor fez possibilita que você encontre pensamentos quentes para compreender suas reações emocionais. Há um último aspecto importante no registro de pensamentos de Vitor. Observe que a recordação de infância parecia estar estreitamente associada à sua reação à supervisora. Mais tarde, ele aprendeu a procurar semelhanças e diferenças entre a situação da supervisora lendo seu relatório e seu pai criticando seu trabalho ao aparar a grama. Tomar consciência dessa lembrança e auxiliar as diferenças entre suas experiências de infância e suas experiências adultas ajudou Vitor a aprender a reagir de forma mais adequada à supervisora e também à esposa. Exercício. Identificando pensamentos quentes. Agora você já está pronto para identificar seus próprios pensamentos quentes. Para cada pensamento automático que você listou nas folhas de exercício 7.3, avalie o quanto, 0 a 100%, esse pensamento isoladamente fez você sentir a emoção que circulou. Escreva a avaliação ao lado de cada pensamento. Essas avaliações auxiliam a decidir quais são os pensamentos quentes. O pensamento mais quente é aquele com a avaliação mais alta. Esses pensamentos ajudam a compreender por que você teve esse humor particular. Na folha de exercício 7.3, circule ou marque os pensamentos quentes para o estado de humor que circulou ou marcou na coluna 2. Se nenhum dos pensamentos listados for quente, torne a fazer a si mesmo as perguntas contidas nas dicas úteis na página 55 para tentar identificar pensamentos automáticos adicionais. As habilidades ensinadas aqui são tão importantes que esse capítulo termina com um registro de pensamentos especial. A folha de exercício 7.4 é semelhante à folha de exercício 7.3, com a adição de uma 4ª coluna, na qual você pode avaliar a importância de cada pensamento automático que identificar. Observe as dicas úteis e as perguntas na parte inferior da coluna 3, que fazem você se lembrar de quais informações incluir na coluna Pensamentos Automáticos. Utilize a folha de exercício 7.4 até que consiga identificar com sucesso seus pensamentos automáticos e encontre os pensamentos quentes associados a seus estados de humor. Antes de passar para o próximo capítulo, pratique essa habilidade até sentir-se à vontade com ela. Recomendamos que você preencha a folha de exercícios pelo menos uma vez por dia durante uma semana. Cópias adicionais podem ser impressas no link deste livro, em lojagrupoa.com.br. É importante que você consiga identificar seus pensamentos quentes e compreenda as ligações entre seus pensamentos e estados de humor antes de prosseguir.
Depois de descobrir seus pensamentos quentes, estará pronto para ler o capítulo 8, que ensina a avaliar esses pensamentos e a fazer mudanças que possam conduzir a formas mais adaptativas de pensar. Quanto mais registros de pensamentos você fizer, mais rapidamente irá se sentir melhor. Fazer um registro de pensamentos não é um teste. É um exercício para a identificação de seus pensamentos e dos padrões de pensamentos que estão conectados a seus estados de humor. Com a prática continuada, você ficará mais hábil no preenchimento dos registros de pensamentos. Conforme suas habilidades aumentam, você provavelmente se sentirá melhor e mais no controle de sua vida. Depois de adquirir habilidade no preenchimento da folha de exercícios 7.4, você estará pronto para iniciar o capítulo 8. Folha de exercícios 7.4. Identificando pensamentos quentes. Coluna 1. Situação. Com quem você estava? O que você estava fazendo? Quando aconteceu? Onde você estava? Coluna 2. Estados de humor. Descreva cada estado de humor em uma palavra. Avalie a intensidade do estado de humor, 0 a 100%. Circule ou marque o que você quer examinar. Coluna 3. Pensamentos automáticos, imagens. Responda a algumas ou a todas as perguntas a seguir. O que estava passando por minha cabeça instantes antes de eu me sentir assim? Geral. Que imagens ou lembranças tenho nesta situação? Geral. O que isso significa sobre mim, minha vida, meu futuro? Depressão. O que temo que possa acontecer? Ansiedade. Qual a pior coisa que poderia acontecer? Ansiedade. O que isso significa em termos de como as outras pessoas sentem, pensam a meu respeito? Raiva, vergonha. O que isso significa em relação às outras pessoas ou a pessoas em geral? Raiva. Quebrei as regras, magoei outras pessoas ou não fiz algo que deveria ter feito? O que penso a meu respeito por ter feito isso ou pelo que acredito ter feito? Culpa. Coluna adicional. Avalie a importância de cada pensamento. Para cada pensamento na coluna 3, avalie a intensidade que teria seu humor com base nesse pensamento isolado, 0 a 100%. A Mente Vencendo o Humor, segunda edição, 2016. Dennis Grimberger e Christine Apadesk. Os compradores deste livro podem fazer cópias e ou download de cópias adicionais desta folha de exercícios. Ver quadro no final do sumário. Verificação do humor. Agora que você está começando a identificar seus pensamentos automáticos, este é um bom momento para avaliar seus estados de humor novamente. Lembre-se de que você pode usar as seguintes medidas e folhas de avaliação: depressão ou infelicidade, inventário de depressão de A Mente Vencendo o Humor, folha de exercícios 13.1, página 186, e folha de exercícios 13.2, página 187. Ansiedade ou nervosismo. Inventário de ansiedade de A Mente Vencendo o Humor, folha de exercícios 14.1, página 213, e folha de exercícios 14.2, página 214. Outros estados de humor ou felicidade. Avaliando e acompanhando meus estados de humor, folha de exercícios 15.1, página 246, e folha de exercícios 15.2, página 247. Resumo do capítulo 7. Pensamentos automáticos são pensamentos que entram em nossa mente espontaneamente ao longo do dia. Sempre que experimentamos estados de humor intensos, também existem pensamentos automáticos presentes que fornecem dicas para a compreensão de nossas reações emocionais. Os pensamentos automáticos podem ser palavras, imagens ou recordações. Para identificar pensamentos automáticos, observe o que passa por sua mente quando você experimenta um estado de humor intenso. Tipos específicos de pensamentos estão associados a cada estado de humor. Este capítulo sugere perguntas que você pode fazer para identificar esses pensamentos específicos dos estados de humor. Pensamentos quentes são pensamentos automáticos que têm a carga emocional mais forte.
Eles são geralmente os pensamentos mais valiosos para serem testados em um registro de pensamentos.